Propósito na oração de Edward Bulls. Capítulo 4. O poder da oração subjugou a força do fogo, reprimiu a fúria do leão, trouxe descanso à anarquia, extinguiu guerras, apaziguou os elementos da natureza, expulsou demônios, rompeu as cadeias da morte, abriu os portões do céu, curou enfermidades, repeliu fraudes, resgatou cidades da destruição, parou o curso do sol e deteve o avanço da tempestade. A oração é uma armadura eficiente, um tesouro que nunca diminui, uma mina que nunca se exaure, um céu que não fica coberto por nuvens, um céu sem tempestade. É a raiz, a fonte, a mãe de milhares de bênçãos. Crisóstomo. As orações de homens santos apaziguam a ira de Deus, afastam tentações, resistem ao diabo e o vencem, obtêm o ministério e serviço de anjos, rescindem os decretos de Deus. A oração cura a enfermidade e obtém perdão, ou detém o curso do sol e para as rodas da carruagem da lua, ou governa sobre todos os deuses e abre e fecha as comportas da chuva, destrava o útero e apaga a violência do fogo, fecha a boca de leões e tranquiliza nosso sofrimento e cansaço causados pela violência da tormenta e da perseguição, ou agrada a Deus e supre todas as nossas necessidades. Jeremy Taylor. Mais coisas se conquistam pela oração do que este mundo pode imaginar. Portanto, deixe que sua voz se eleve como uma fonte a correr dia e noite. Pois no que são os homens melhores do que cabras e ovelhas, que nutrem uma vida cega em seu cérebro, se, conhecendo a Deus, não erguem as mãos em oração tanto por eles mesmos como por aqueles a quem chamam amigos? Pois a terra está em todas as suas linhas e diâmetros, presa por cadeias de ouro aos pés de Deus. Tennyson. Oração perfeita é apenas mais um nome para amor. Fenelon. Disse a respeito de Spurgeon que ele passava do riso à oração com a naturalidade de alguém que vivia ao mesmo tempo em ambos os estados. Para ele, o hábito da oração era livre e desembaraçado. Sua vida não estava dividida em compartimentos, um separado do outro com a rígida exclusividade que barra toda intercomunicação. Ele vivia em constante comunhão com seu Pai do céu. Estava sempre em contato com Deus, portanto, para ele, orar era tão natural quanto respirar. Que momento agradável que tivemos, vamos agradecer a Deus por isso, disse ele a um amigo, certa ocasião, quando, sob o céu azul e envolvido pelo brilho do sol, eles haviam desfrutado um feriado com um entusiasmo desimpedido, próprio de meninos em idade escolar. A oração surgiu de forma tão espontânea em seus lábios como uma fala qualquer, e nunca havia o menor contrassenso em sua aproximação ao trono divino de onde quer que ele estivesse. Essa é a atitude em relação à oração que deveria marcar todo filho de Deus. Aí deve haver períodos determinados de comunicação com Deus, quando tudo mais é deixado de lado e entramos em sua presença para falar com Ele e deixar que Ele nos fale. A partir desses momentos, surge aquele belo hábito de oração que tece um vínculo dourado entre a terra e o céu. Sem esses momentos determinados, não se forma o hábito da oração, ou sem eles, não há sustento para a vida espiritual. É por intermédio desses momentos que a alma é elevada a uma nova atmosfera, a atmosfera da cidade celestial na qual é fácil abrir o coração para Deus e falar com Ele como um amigo fala a seu amigo. Assim, em todas as circunstâncias da vida, a oração passa a ser o mais natural derramar da alma, o voltar-se para Deus desimpedidamente em busca de comunhão e direção. Quer em tristeza ou alegria, quer derrota ou vitória, quer saúde ou na fraqueza, quer calamidade ou no sucesso, o coração salta para encontrar-se com Deus assim como uma criança corre para os braços da mãe, certa de que com ela encontrará a compaixão que supre todas as necessidades. O Dr. Adam Clarke, em sua autobiografia, registra que, quando o Sr. Wesley estava retornando à Inglaterra de navio, houve um atraso considerável por causa de ventos contrários. Wesley estava lendo quando se deu conta de que havia alguma confusão a bordo. Ao perguntar qual era o problema, foi informado de que o vento era contrário. Então, vamos orar, foi sua resposta. Depois que o Sr. Clarke orou, Wesley rompeu em fervorosa súplica que mais parecia uma oferta de fé do que apenas um desejo. Deus Todo-Poderoso e Eterno, orou ele, tu tens controle sobre todos os lugares, e todas as coisas servem ao propósito da tua vontade. Tu seguras o vento nas tuas mãos e te sentas sobre a corrente das águas, reinas como rei para sempre.
Ordena a estes ventos e a estas ondas que obedeçam a ti, leva-nos com rapidez e segurança ao porto para onde vamos. O poder dessa petição foi sentido por todos. Wesley ergueu-se, não fez nenhum comentário, mas pegou seu livro e continuou a ler. O Dr. Clark foi ao convés. Para sua surpresa, encontrou a embarcação navegando no curso devido. E não saiu do curso até estar ancorada em segurança. Wesley não fez nenhum comentário sobre a repentina e favorável mudança no vento, ou na realidade, ele esperava ser ouvido a tal ponto que tomou como certo que fora ouvido. Essa foi uma oração com propósito, a declaração direta e definida de alguém que se sabia ouvido por Deus e a quem Deus estava inclinado e tinha o poder para conceder a petição que lhe fora feita. O Major D.W. Whitley, em uma introdução sobre as maravilhas da oração, disse a respeito de George Miller, de Bristol: encontrei o Sr. Miller no serviço postal, na manhã em que zarparíamos de Quebec para Liverpool. Cerca de meia hora antes de os passageiros entrarem no navio, ele perguntou ao comissário se havia chegado uma espreguiçadeira para ele de Nova York. A resposta foi não, e acrescentaram que provavelmente não chegaria a tempo para embarcar no navio a vapor. Eu tinha comigo uma cadeira que acabará de comprar em um lugar próximo e falei ao Sr. Miller, sugerindo, já que havia poucos minutos, que seria melhor comprar outra imediatamente. A resposta dele foi: não, meu irmão. Nosso Pai Celestial mandará a cadeira de Nova York. Era uma cadeira usada pela Sra. Miller. Escrevi há 10 dias a um irmão que prometeu despachá-la para cá na semana passada. Ele não foi tão rápido como eu desejaria, mas tenho certeza de que nosso Pai Celestial enviará a cadeira. A Sra. Miller fica muito indisposta no mar e gosta especialmente dessa cadeira. Quando não a encontrei aqui ontem, fizemos uma oração especial para que o Pai Celestial se agradasse de providenciá-la para nós e vamos confiar que Ele o fará. Quando esse amado homem de Deus subiu a bordo calmamente, correndo o risco de que a Sra. Miller fizesse a viagem sem uma cadeira que por alguns dólares ela poderia ter tido, confesso que temi que o Sr. Miller estivesse levando seus princípios de oração longe demais e não estivesse agindo com sabedoria. Permaneci no escritório do serviço postal 10 minutos mais depois que o Sr. Miller partirá. Exatamente quando eu seguia apressado em direção ao cais, uma equipe virou a rua, e no alto de uma carga recém-chegada de Nova York estava a cadeira da Sra. Miller. Ela foi enviada imediatamente ao barco e entregue nas minhas mãos para que a levasse ao Sr. Miller, exatamente quando o barco estava deixando o cais, e Deus me dando uma lição. O Sr. Miller pegou-a com a expressão alegre e satisfeita de uma criança que acabava de receber uma gentileza muito apreciada e, tirando o chapéu reverentemente e unindo as mãos, agradeceu ao Pai Celestial por enviar a cadeira. Um dos correspondentes de Melanchthon escreveu a respeito das orações de Lutero: não me canso de admirar a extraordinária, alegre e constante fé e esperança do homem nestes tempos de desafios e opressão. Ele constantemente alimenta esses sentimentos por meio do estudo diligente da Palavra de Deus. Não se passa um dia em que ele não ocupe com oração pelo menos 3 de suas melhores horas. Certa vez, aconteceu de ouvi-lo orar. Gracioso Deus! Que espírito e que fé há em suas declarações! Ele roga a Deus com tanta reverência como se estivesse na presença divina e mesmo assim com esperança e confiança tão firme como se dirigisse a um pai ou amigo. Eu sei, disse ele, tu és nosso Pai e nosso Deus, portanto, estou certo de que aqueles que perseguem teus filhos serão reduzidos a nada. Pois se falhasses em fazer desta tua própria causa, estando ligada à nossa, estaríamos em perigo. Tudo isso diz respeito a ti. Nós, por tua providência, fomos compelidos a tomar parte. Portanto, tu serás nossa defesa. Enquanto ouvia Lutero orando dessa forma, a uma certa distância, minha alma parecia estar em chamas, ouvir o homem dirigir-se a Deus como a um amigo e, ao mesmo tempo, com tanta gravidade e reverência, e também ouvi-lo, no curso da oração, insistindo na promessa que está em Salmos, como se estivesse certo de que sua oração seria atendida. Um oficial do exército fez o seguinte relato a respeito de William Branwell, um notável pregador metodista da Inglaterra, admirável por seu zelo e oração. Em julho de 1811,
Nosso regimento foi direcionado para a Espanha, na época local em julho de 1811, nosso regimento foi direcionado para a Espanha, na época local de uma guerra sanguinária e prolongada. Minha mente inquietou-se dolorosamente só em deixar minha querida esposa e nossas 4 crianças indefesas em um país estrangeiro, desprotegidas e sem provisões. O Sr. Branvel interessou-se muito por nossa situação, e seu espírito compassivo parece ter notado os sentimentos agonizantes da minha jovem esposa. Ele suplicou ao trono de graça dia e noite em nosso favor. Minha esposa e eu passamos a noite que antecedia a minha marcha na casa de um amigo, em companhia do Sr. Branvel, que estava bastante pensativo e parecia estar em constante luta espiritual. Depois do jantar, ele repentinamente puxou a mão do peito, colocou-a no meu joelho e disse: "Meu irmão Riley, lembre-se do que vou dizer. Você não irá para a Espanha. Lembre-se do que digo, você não vai, pois tenho lutado com Deus em seu favor e, quando meu Pai Celestial condescende com misericórdia em me abençoar com poder para agarrar-me a Ele, eu não o deixo ir com facilidade, ou não até ter sido favorecido com uma resposta. Portanto, você pode estar certo de que a próxima vez que eu tiver notícias suas, você estará instalado." Tudo aconteceu exatamente como ele dissera. No dia seguinte, a ordem de ir para a Espanha havia sido revogada. Esses homens oraram com um propósito. Para eles, Deus não estava distante, em alguma região inacessível, mas bem próximo, sempre pronto para ouvir o clamor de seus filhos. Não havia barreira entre eles. Eles tinham uma intimidade perfeita, se é que alguém pode empregar tal termo em relação ao homem e o Criador. Nenhuma nuvem obscurecia a face do Pai a seu Filho confiante, que podia olhar para o alto, para o semblante divino e derramar-lhe os anseios do coração. Esse é o tipo de oração que Deus nunca deixa de ouvir. Ele sabe que ela vem de um coração unido ao dele e de alguém que está inteiramente entregue ao plano celestial, por isso, inclina os ouvidos e concede ao filho que implora a certeza de que sua petição foi ouvida e respondida. Não tivemos todos nós tal experiência quando com propósito firme e constante buscamos a face do nosso Pai? Em agonia de alma, buscamos refúgio da opressão do mundo na antessala do céu, as ondas do desespero pareciam ameaçar destruição e, como não havia escape aparente em lugar nenhum, caímos, como os discípulos do passado, sobre o poder do nosso Senhor, clamando para que nos salvasse, senão pereceríamos. Então, em um piscar de olhos, acontecia. As grandes ondas se acalmavam, o vento uivante cessava com a ordem divina, a agonia da alma se transformava em paz e descanso à medida que todo o ser tomava consciência da presença divina, que trazia consigo a segurança da oração respondida e de uma doce libertação. Conto ao Senhor meus problemas e dificuldades e espero que me dê as respostas para eles, diz um homem de Deus. E é maravilhoso ver como um problema que parecia obscurecido se torna claro como cristal pelo auxílio do Espírito de Deus. Penso que muitas vezes os cristãos não recebem respostas para suas orações porque não esperam o suficiente em Deus. Apenas caem de joelhos e dizem umas poucas palavras, e em seguida, levantam-se, esquecem e esperam que Deus responda. Tais orações sempre me fazem lembrar do menino que toca a campainha de um vizinho e que, logo em seguida, corre o mais rápido que pode. Quando adquirimos o hábito da oração, entramos em uma nova atmosfera. "Você espera ir para o céu?" perguntou uma pessoa a um escocês devotado. "Por que, homem?" "Eu moro lá", foi a resposta singular e inesperada. Essa foi a declaração incisiva de uma grande verdade, pois todo o caminho para o céu já é céu para o cristão que anda perto de Deus o suficiente para ouvir os segredos que Ele tem a nos contar. Essa atitude é belamente ilustrada em uma história de Horace Bushell, contada pelo Dr. Parkes Cadman. Bushell estava sofrendo de uma doença incurável. Certa noite, o reverendo Joseph Trichel visitou-o e, ao sentarem-se sob o céu estrelado, Bushell disse: "Um de nós deveria orar." Trichel pediu que Bushell o fizesse, e este iniciou a oração, e enterrando o rosto no chão, ele derramou o coração até que, disse Trichel, relembrando o incidente, eu ficasse com medo de estender a mão no escuro, com receio de tocar em Deus. Ter Deus tão próximo é entrar no Santo dos Santos, respirar a fragrância do ar celestial,
caminhar nos deleitosos jardins do Éden. Nada, a não ser a oração, pode aproximar Deus e o homem nessa alegre comunhão. Essa foi a experiência de Samuel Rutherford, bem como é a experiência de qualquer um que passa pelo mesmo portão. Quando, certa vez, esse santo de Deus foi confinado na prisão por causa da consciência, ele desfrutou de uma rara medida de companhia divina, registrando em seu diário que Jesus entrou em sua cela e que com sua chegada cada pedra brilhava como um rubi. Muitos outros testemunharam dessa mesma comunhão quando a oração se tornará o hábito de vida que significava mais do que qualquer outra coisa para eles. David Livingstone viveu no domínio da oração e conheceu sua gloriosa influência. Era seu costume escrever uma oração a cada aniversário, e no anterior ao que seria seu último aniversário ele escreveu a seguinte oração: Vós ser divino, não o amei de forma suficientemente fervorosa, profunda e sincera. Concede, eu oro a ti, que antes que este ano acabe eu possa terminar minha tarefa. Exatamente no limiar do ano seguinte, quando seus fiéis homens, ao olharem na cabana de palha, enquanto a chuva pingava das calhas, viram seu mestre de joelhos ao lado da cama em atitude de oração. Ele morrera ajoelhado em oração. Stonewall Jackson era um homem de oração. Ele disse: estou tão acostumado que nunca levo um copo de água aos lábios sem pedir a bênção de Deus, nunca selo uma carta sem colocar uma palavra de oração sob o selo, nunca pego uma carta da agência de correios sem enviar brevemente meus pensamentos ao céu, nunca mudo de tema na minha sala de aula sem um minuto de petição pelos cadetes que saem e por aqueles que entram. James Gilmour, o missionário pioneiro na Mongólia, era um homem de oração. Ele tinha como hábito nunca usar mata-borrão. Sempre que chegava ao fim de qualquer página, esperava a tinta secar e passava esse tempo em oração. Dessa forma, todos esses homens tinham o próprio ser saturado pelo divino e se tornavam o reflexo da fragrância e glória celestiais. Andando com Deus nas avenidas da oração, adquirimos alguma semelhança com Ele e inconscientemente nos tornamos testemunhas aos outros de sua beleza e graça. O professor William James, em sua famosa obra, Variedades da Experiência Religiosa, conta sobre um homem de 49 anos que disse: Deus é mais real para mim do que qualquer pessoa ou coisa. Sinto sua presença positivamente, e isso quanto mais vivo em íntima harmonia com suas leis como escritas em meu corpo e mente. Sinto no brilho do sol ou na chuva, e tudo isso misturado com uma deliciosa tranquilidade que descreve muito bem meus sentimentos. Falo com ele em oração e adoração como a um companheiro, e nossa comunhão é deleitável. Ele me responde continuamente, muitas vezes com palavras tão claras que parece que meus ouvidos devem ter ouvido o tom, mas geralmente em fortes impressões mentais. Frequentemente se trata de um texto da Escritura, que desvenda uma nova visão dele e de seu amor por mim e de seu cuidado por minha segurança. A ideia de que ele é meu e eu sou dele nunca me abandona, é uma alegria permanente. Sem ela, a vida seria um vazio, um deserto, um imenso e inacessível desperdício. Igualmente notável é o testemunho de Sir Thomas Browne, o amado médico que viveu em Norwich em 1605 e que escreveu um livro incrível de ampla circulação, Religio Medici. Conquanto a Inglaterra estivesse passando por um período de confusão nacional e agitação política, ele encontrou conforto e força na oração. Ele escreveu em um diário encontrado entre seus documentos particulares após sua morte: Resolvi orar mais e orar sempre, orar em todos os lugares que a quietude permitisse, em casa, na estrada e na rua, e que todas as ruas e passagens dessa cidade possam testemunhar que não me esqueci de Deus. Tenho como propósito sempre que passar por alguma igreja aproveitar a ocasião para orar para que Deus possa ser adorado ali em espírito e que almas sejam salvas, orar diariamente por meus pacientes doentes e pelos pacientes de outros médicos, ao entrar em qualquer casa dizer que a paz de Deus habite aqui, ou depois de ouvir uma pregação, orar por bênção para a verdade de Deus e sobre o mensageiro, ao ver uma pessoa bonita, bendizer a Deus por suas criaturas, orar pela beleza da alma, para que Deus possa enriquecê-la com graça interior e que o exterior e o interior correspondam, ao ver uma pessoa deformada, orar a Deus para que conceda inteireza de alma e, por fim, conceder-lhe a beleza da ressurreição. Que exemplo de espírito de oração!
Tal atitude representa a oração sem cessar, revela o hábito da oração em sua súplica incessante, em sua comunhão ininterrupta, em sua intercessão constante. Que exemplo também do propósito na oração! De quantos de nós pode ser dito que, ao passarmos por pessoas na rua, oramos por elas, ou quando entramos em uma casa ou em uma igreja levamos os moradores ou a comunidade em oração a Deus? A explicação da nossa negligência ou esquecimento reside no fato de que a oração para tantos de nós é simplesmente uma forma de egoísmo, significa pedir algo para nós mesmos, nada mais do que isso. Precisamos orar para sermos libertos de tal atitude.